Bom, hoje eu vou dar umas dicas rápidas aqui de como que a gente pode fazer para usar o Colab para ler o Excel, uma tabela do Excel, para exportar para o Excel e também como usar comandos do Linux no Excel e como a gente usar o nosso Google Drive aqui no Google Colaboratório. Primeira coisa que é bem rápido, coloca aqui uma célula de código nova. Por exemplo, aqui, aliás, primeiro vocês podem ver que aqui é o nosso notebook que a gente usou no outro vídeo e está tudo aqui salvo, né? Claro, eu teria que carregar os arquivos de novo para fazer as mesmas atividades, mas daí seria só colocar um play aqui e pronto. Mas enfim, primeira coisa, deixa eu adicionar aqui um texto, é carregar, aliás, comandos do Linux no Colab. O Google, no computador dele que roda o Colaboratory, ele usa Linux. Então, como que a gente pode fazer para usar alguns comandos do Linux aqui no Colab? Se a gente colocar aqui o sinal de exclamação, né, o ponto de exclamação, e colocar qualquer comando que a gente já saiba do Linux, vai funcionar. Então, por exemplo, ls, exclamação ls, podem ver que aqui estão os arquivos que eu tenho aqui do lado. Então, ele me mostra o que eu tenho aqui. Por exemplo, se eu quiser fazer um head no ts fits, ó, já completei com tab, mesma coisa. E agora eu vou vou botar aqui para ele ver. Olha só, aí eu vou usar aqui um comando. Claro que eu não vou ensinar nenhum comando do Linux, só estou mostrando que dá para usar se a gente quiser, caso saiba. Ó, então sed, por exemplo, quero deletar aquela primeira linha, eu vou colocar ali a linha que tem id, vírgula, para deletar, e ele tira. Então aqui a gente pode ver que se a gente precisar usar alguma das ferramentas do Linux aqui no Colab também dá. Próxima. Como agora sim carregar o Google Drive no Colab. Para a gente fazer isso, a gente tem que fazer o seguinte: a gente coloca from google.colab import drive. Daí então, para a gente carregar o nosso drive, como que a gente vai fazer? Vou colocar aqui drive.mount, demontar, abro parênteses, abro aspas e vou colocar assim, content/my drive. Aí ele vai pedir para eu acessar esse link. Aí eu vou ter que fazer o login na minha conta, né, do Google Drive. Permitir. Vou copiar esse código. Colo aqui. E dou um Shift Enter. E pronto, está montado. Se a gente olhar aqui do lado, dá um refresh. Aqui a gente tem o nosso Google Drive. E a gente pode usar os arquivos dele. Aí se eu quiser usar algum arquivo do Google Drive, eu só vou chegar aqui, vou colocar aqui copy path para facilitar, code. Aí eu posso botar aqui pd.read csv, por exemplo, né? Read csv e colo aqui. Aí, claro, esqueci de importar o pandas aqui, por isso. Então, import pandas, agora sim. Está carregado o meu arquivo que estava no Drive aqui no Google Colaboratory. Bom, agora a próxima coisa, vou colocar aqui até com uma hash para ficar um cabeçalho, é ler e salvar arquivos XLS. Pronto. Como que a gente vai fazer com o pandas para ler e salvar os arquivos XLSX? Tá? Vai ser o mesmo esquema. A gente vai pegar e vai pedir para o pandas ler para a gente. Vai ler o quê? pd.read read Excel. Ó, ele já até me dá ali. E eu vou colocar o nome do arquivo. Então, por exemplo, ali, o exemplo
Excel. Pronto, está lido o nosso arquivo. Simples. Claro, aquela mesma história, eu tenho que dar um nome para o meu arquivo, né? Então, vou botar aqui df Excel igual a isso aqui. df Excel. Mas assim, se eu quisesse ler uma das... Esse arquivo aqui, ele tem mais de uma sheet, né? Por exemplo, aqui, ó, tem todas essas. Se eu quiser ler alguma específica, se eu não colocar nada, ele vai ler a primeira, por padrão. Mas se eu quiser especificar, é simples. Eu tenho que botar o nome da abinha aqui, da sheet, que eu quero usar. Então, por exemplo, se eu quero usar essa aqui, a Signal P, tá? Eu vou colocar aqui, vírgula, sheet, igual, deixa eu ver como é que tá o nome ali, Signal P, tudo junto, Signal P. Aqui, ó, foi um erro, por quê? Porque eu não coloquei o certo, ó. Se eu quiser ler a tabela do Excel com a sheet certa, eu tenho que botar sheet name. Então aqui está lido a nossa tabela do Excel da sheet name. Pronto, é simples assim. Então eu li aquela, aí se eu quiser ler as outras, basta eu criar uma nova variável e colocar ali a sheet. Aí, por exemplo, aqui, fazer umas operações bem rápidas, porque que eu já expliquei no outro vídeo, mas só para mostrar como salvar no arquivo Excel daí. df Excel to Excel, vou abrir aqui, só conferir a documentação rapidinho. Ó, aqui são meus padrões, né? Então, como vocês podem ver, a gente sempre tem que olhar a documentação caso não lembre direito. Então, por exemplo, eu tinha colocado só sheet antes, é sheet name. Então aqui ele está me mostrando. Para o Excel é a mesma coisa. Se eu quiser dar um nome, é só eu colocar aqui. Mas vai ser o seguinte. Aqui embaixo ele tem os exemplos, caso a gente queira ver. Ó, só botar o nome e se eu quiser o nome da minha sheet ali, da aba. Então aqui, tab01.xlsx. E aqui eu posso botar sheet name igual a tab01. Pronto, está aqui salva a nossa tabela. Vou fazer o download. Está aqui para abrir. E aqui está a nossa tabela salva tab01. Bom, mas e se eu quiser ler mais de, por exemplo, fazer a operação aqui nesse nosso Excel para salvar em abas diferentes dentro do arquivo XLSX, tá? Deixa eu botar aqui uma code. Então eu vou pegar dessa tabela e vou querer a parte dela que tenha essa coluna aqui só com Y igual. Tem que, quando eu quero algo igual, eu tenho que usar igual, porque se eu usar só um do símbolo do igual, é como eu estou associando aquilo a uma variável, tá? Então, para aqui no caso a gente quer que seja igual y, ó, daí é aquele mesmo esquema. Boto aqui, parênteses, df excel.lock, e aqui ele vai me achar só os que tiverem y aqui nessa coluna. Aí eu posso salvar df y, tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa pro n, tudo n ali. Deixa eu botar um nome. Pronto. Agora como que a gente vai fazer para salvar essas duas abas no mesmo arquivo? Tem mais de um jeito. Eu vou ensinar um agora, mas como eu falei, basta a gente ver aqui na documentação. Esse aqui é o do To Excel. Ó, basta ver na documentação que ele explica como que a gente pode fazer
para salvar. Então, no caso, eu vou usar esse método aqui, que é para quê? Deixa eu copiar. Olhem como a documentação é importante, né? Depois, com o tempo, a gente vai decorando e não precisa olhar, mas quando a gente quer conferir alguma coisa, então eu vou ter que usar esse Excel Writer para escrever no mesmo arquivo as duas tabelas, as duas abas. Eu também poderia fazer um append ali, que é... Deixa eu só ajeitar isso aqui rapidamente. E aqui, então, como que a gente vai fazer? Aqui eu vou ter que botar o nome das minhas tabelas que eu criei ali. Eu vou botar aqui Y e aqui o N. E aqui eu vou botar o nome delas. Y only, N only. Ó, então, isso aqui, quem já sabe de Python talvez vai entender melhor aqui, mas, que nem eu falei, não se preocupe muito com isso. Qualquer coisa, entre em contato com a gente que eu posso fazer algum vídeo explicando um pouco melhor. Mas, basicamente, eu estou chamando isso aqui com esse nome, e daí é isso que eu coloco aqui, ó. Esse writer é isso aqui, ele só está representando esse arquivo, que vai ser o nosso arquivo de saída. Daí vamos rodar, e agora... dá um refresh, e ele apareceu aqui. Está aqui o nosso arquivo, faz o download. Vou abrir aqui. E pronto, está aqui a nossa tabela do Excel, XLSX, com abas separadas. Bom, era isso que eu queria mostrar hoje. Espero que tenha ajudado e até a próxima.